Seja bem-vindo ao curso de ausência online promovido pelo Moodle Unipac-Ubar. Este curso tratará deste instituto extremamente complexo e interessante, que é a ausência do direito civil, a ausência no direito civil. É importante compreender, antes de darmos início, que nesta temática nós iremos observar certas contradições do legislador. E, ao mesmo tempo, o Instituto da Ausência cria um interesse ímpar e particular, pois possibilita para nós discussões dogmáticas e teóricas muito mais aprofundadas, uma vez que a experiência jurisprudencial, a visão empírica da ausência é muito pequena, muito remota. Observem, não se trata de um instituto inaplicável, não é isso. Não se trata de um instituto perdido no tempo, não. É um instituto de extremo interesse, mas ele acaba regulando situações que são incomuns ou situações que são raras. Observem, se não existisse essa situação, se não existisse a regulamentação da ausência, não haveria solução para esses casos. Daí a sua grande importância. Este curso é totalmente gratuito, lembrando que o aluno deverá, ao final do curso, submeter-se ao pequeno exame para aproveitar o certificado para fins de atividades complementares. A Unipac, para os seus alunos, aproveita integralmente esse tempo, e as outras instituições, o aluno deve procurar o seu coordenador para se cientificar do seu relatório de atividades complementares, qual a utilidade, qual o alcance destes cursos. Pois bem, demos início então à nossa discussão sobre a ausência, a visão da estrutura básica da ausência. Neste ponto, vamos fazer um pequeno resumo da ausência, uma visão geral, lembrando que todos esses pontos serão abordados de forma mais precisa e calma no próximo slide. Então é muito importante a gente perceber que a ausência possui uma estrutura trifásica. Apesar de Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves criarem uma quarta fase, observem que os autores fazem isso apenas com uma busca didática, realmente para possibilitar fechar a compreensão da ausência. Na realidade, para o Código Civil existem 3 fases, e esses autores, de uma maneira brilhante, criaram uma quarta fase, na realidade uma denominação para um quarto momento, para poder fechar essa lacuna que ficava quando você estudava a ausência. Então, qual é a primeira fase? A primeira fase se dá com a curadoria dos bens do ausente. A pessoa desapareceu, ela está desaparecida, não há notícia, não há nenhum tipo de informação sobre ela, e surge a curadoria dos bens do ausente. Logo após a curadoria dos bens do ausente, nós teremos a segunda fase, que é a sucessão provisória. Essa sucessão provisória ela pode ser aberta 1 ano ou 3 anos após a arrecadação dos bens, o momento da curadoria dos bens do ausente. Nós veremos por que esse prazo dúplice, ou 1 ou 3. Veremos em breve com mais tranquilidade. Logo após a sucessão provisória, nós teremos a fase da sucessão definitiva, a abertura da sucessão definitiva. Essa abertura se dá 10 anos após a abertura da sucessão provisória. Nós veremos com mais detalhe essa fixação desse momento, quando é que se conta, como se contam esses 10 anos. Mas o importante é que dentro destes 10 anos haverá uma regulamentação jurídica, e após esses 10 anos da sucessão provisória, aí sim estará aberta a sucessão definitiva. É possível também antecipar esse prazo, nós veremos com mais calma. A sucessão definitiva também dura 10 anos. Observem então, seria um prazo de 1 ou 3, seguidos de 2 prazos em regra de 10 anos. Veremos também que essa regra poderá ser mudada, pois a sucessão definitiva pode ter um prazo inferior a 10 anos. E olha que interessante, os autores, conforme citados aqui, Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves, eles criam essa visão que finaliza essa compreensão. Observe que o código deixa em aberto. Acabou a sucessão definitiva, o que acontece com os bens do ausente? E esses autores criam uma expressão fantástica, que é a ideia de sucessão efetivamente definitiva. Observem
é o momento final, é o fecho da ausência, que nós iremos comentar mais à frente. Mas para também que nós possamos ainda fechar essa visão dessa estrutura trifásica da ausência, nós devemos compreender como ficam os bens do ausente nessa situação. Em cada fase, como se houver o retorno desse sumidinho, porque enquanto não é declarada a ausência, ele é ainda apenas um sumidinho, e assim nós chamaremos ele ao longo de nossa conversa, até para que se torne algo mais agradável. Se ele retornar na curadoria dos bens, o que acontece com os bens que ele tinha? Se ele retornar durante a sucessão provisória, que direito ele terá sobre esses bens? E se ele retornar na sucessão definitiva, que direito ele terá sobre esses bens? Muito bem. Retornando durante a curadoria dos bens, ele pega todos os bens, ele terá de volta todos os bens, sem qualquer tipo de prejuízo, havendo apenas um desconto do valor que foi gasto com a curadoria dos bens e o valor que foi gasto com a conservação dos bens. Observem, isso é uma questão até lógica. Quem fez a arrecadação, quem teve que levantar os bens, gastou, despendeu valores. E essa pessoa faz jus a uma remuneração. Por isso, em retornando o ausente neste período da curadoria dos bens, e lembrando, durante a curadoria dos bens nós não vamos nos preocupar com posse ou propriedade, é apenas um guardião dos bens. Retornando então ao nosso amigo sumidinho, durante esse período, ele receberá os bens integralmente, apenas havendo desconto do que foi gasto na curadoria dos bens e do que foi gasto com a conservação dos bens. E se ele voltar durante a sucessão provisória? Muito bem, agora ele já vai receber os bens da forma que eles se encontrarem, ou seja, da maneira que eles estiverem. Observem, essa percepção vai se dar ao final da sucessão provisória. Porque durante a sucessão provisória, nós veremos que existe um sistema de resguardo para os bens do ausente. Porque não é possível a alienação desses bens, a não ser que haja necessidade. E existe uma espécie de garantia para se lastrear esses bens, para se resguardar esses bens. Então, muito importante, ao final da sucessão provisória, ele recebe os bens na forma que eles se encontrarem. Isso quer dizer que assim que nós entrarmos na sucessão definitiva, ele vai receber os bens só do jeito que eles estiverem naquele momento. Tá? E ao final da sucessão definitiva, observem que nós usamos os marcos, esses pontos finais dessas duas fases, que nós iremos estudar com mais calma o período de interregno entre elas, mas eu gostaria de frisar estes pontos finais, o momento final de cada uma delas. Nesse momento final, se ele voltar, ou seja, se ele retornar ao final da sucessão definitiva, ele não recebe mais nada, ele só recebe aquilo que houver de boa vontade dos seus herdeiros. Porque percebam, no final da sucessão definitiva nós teremos um prazo de 21 ou de 23 anos, ou esse prazo pode ser muito maior, porque nós estamos contando que tudo será feito dentro do prazo mínimo previsto pelo Código. E na realidade pode ser um prazo muito maior. Senhores, já houve prazo para uso capião, já houve prazo para alienação desses bens para terceiros, e os terceiros têm que ser resguardados. Então, na realidade, agora, só o que os herdeiros quiserem deixar para o nosso amigo sumidinho é que ele poderá se aproveitar. Mas nós veremos com mais calma e entenderemos também, dentro da curadoria, como ficarão esses bens, dentro da sucessão e dentro da sucessão provisória e dentro da sucessão definitiva. Observem, então, que nós não vamos aqui desejar estabelecer para momentos fixos. Agora foi apenas uma grande visão, uma visão macro desses momentos. Na curadoria, recebe os bens descontados, os valores com as despesas com a curadoria e com conservação. Na sucessão, ao final da sucessão provisória, recebe os bens como eles estiverem. E ao final da sucessão definitiva, não recebe
mais nada. E aí, meus caros, vem uma visão geral dessas três fases. Observem que essa ideia da ausência, ela surge do desaparecimento do meio social sem deixar qualquer tipo de notícia. Alguns autores vão tratar a ausência como sendo o desaparecimento do domicílio. Hoje, pela vastidão do nosso território, principalmente pela grandeza das grandes metrópoles, pelo tamanho das grandes metrópoles, afirmar que é necessário o desaparecimento do domicílio para se caracterizar a ausência é um contrassenso. Imagine que alguém em São Paulo, mesmo sem deixar o seu domicílio, estaria ausente, poderia estar ausente. Então aqui, um conceito muito mais útil é o conceito de meio social, porque a partir do momento que ele desaparece do seu meio social, que ele some do seu meio social e não deixa notícias, não há como se caracterizar a ausência. Importante também, o simples fato de abandonar o seu meio social não caracteriza a ausência. É necessária essa segunda parte que nós já dissemos, que é não deixar qualquer tipo de notícias, não haver informações sobre o seu paradeiro. Observem então o caso da dona de casa, que, insatisfeita com sua vida matrimonial, com a sua vida pessoal, resolve abandonar tudo. Foge num romance ou sem romance, tanto faz, aqui não há qualquer tipo de diferença, e vai para Bangladesh, e vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para qualquer lugar do mundo. Mas ela constantemente manda cartas, liga, fala, olha, eu estou bem. Ela não precisa revelar o seu paradeiro. Ela apenas revela, olha, estou bem, estou tranquila. Essa pessoa não é ausente, essa pessoa não pode ter cerceado os seus direitos. É óbvio que o marido irá promover a sua ação de divórcio ou requisitar a separação dentro dos prazos legais. Mas é importante que essa pessoa não poderá ser caracterizada nunca como ausente, porque ausente não é. Para ser ausente é necessário o sumiço do meio social e é necessária a ausência total de notícias. Como então nós vamos fixar o nosso caso modelo? Nós vamos fixar durante o nosso estudo, sempre que for necessário remetermos a um caso, a situação do nosso amigo João. O João que foi comprar cigarro numa bela manhã de domingo e nunca mais voltou. Então João, que foi comprar cigarros e nunca mais voltou, será o nosso exemplo patente. É sobre ele que nós iremos discutir ao longo da ausência, sempre que for necessário remeter a um exemplo fictício, não a uma situação específica ou uma situação concreta. Pois bem, meus caros, dando continuidade à nossa análise, nós temos que compreender o principal efeito pessoal decorrente da ausência, que nós veremos também com mais calma, mas nesse momento é importante frisá-lo de uma vez, porque para o legislador é algo fantástico, e neste ponto eu não posso concordar com o legislador. Para o legislador, o principal efeito da ausência vai se dar com a fixação da morte presumida, e nós veremos quando isso vai ocorrer lá na frente, no momento da fixação, da abertura da sucessão definitiva. Observem que o artigo 6º determinará essa presunção, mas muitos vão falar, oh, que fantástico, então quer dizer que por força do artigo 1571, parágrafo 1º, este matrimônio estará findo, este matrimônio terá fim, pois será presumida viuvez de quem ficou. Meus caros, a sucessão definitiva vai se abrir entre 17 a 19 anos, entre 11 a 13 anos após o sumiço da pessoa. A pessoa não precisa esperar esse todo de tempo quem ficou. O cônjuge sobrevivente não, né? O cônjuge que não sumiu, aquele que ficou entre nós, não precisa esperar 11, 13 anos para poder promover, ver o fim do seu casamento, ver a sua liberdade para poder se unir a outra pessoa. A gente tem que perceber que hoje, dentro do prazo de 2 anos, ele pode promover a ação de divórcio. A ação de divórcio não tem causa, não tem motivo, tá? E a simples inexistência de vontade de continuar com o matrimônio é suficiente para a ação de divórcio. E uma vez que ocorreu a separação de fato, após 2 anos desse sumiço ou dessa separação, já é possível promover a ação de divórcio. Então, meus caros, ninguém hoje precisa esperar 11 ou 13 anos para promover
para ver-se livre da outra parte, ver-se livre daquele que te abandonou. Você, na realidade, 2 anos após a separação, o início da separação de fato, você poderá promover a ação de divórcio. E em breve, com as luzes que vêm recaindo sobre o nosso legislador, nós teremos aí a redução desse prazo para 1 ano, que será fantástico. Mas observem, isso ainda é uma proposta, não houve ainda o trânsito total desse projeto para que possa haver a redução do prazo para 1 ano. Então, por hora, não esperem, não indiquem para quem vocês conheçam que para esperar 11 ou 13 anos para fixar a sua viuvez presumida. Não, você simplesmente dentro de 2 anos, a contar do sumiço, ou seja, a contar do início da separação de fato, você terá a fixação do divórcio. Cuidado, muitas vezes o ausente pode sumir, ou seja, ele é um sumidinho, mas deixar as notícias, manter por um certo tempo notícias. A ausência só poderá estar caracterizada após o início, na realidade, após a cessação dessas notícias. Mas o nosso amigo divórcio não precisa esperar tanto tempo. Imagine então que o nosso amigo João saiu no nosso domingo, naquele domingo feliz, naquela manhã feliz de domingo, e durante 2 anos, durante 3 anos, manteve a sua família informada. Ligava, mandava cartas, prestava certos tipos de informações. Num dado dia, ao final desses 3 anos, ele parou de mandar notícias. A partir desse momento, caracterizada está a ausência. Mas observem, a separação de fato já ocorreu lá atrás. A separação física e aí obviamente voluntária e volutiva também, ela já se deu. Não estamos dizendo aqui no caso do João que saiu de casa para ajudar a família. Não, ele sumiu, ele foi embora. Falou, gente, eu estou bem. A única notícia que ele dava era essa. Eu estou bem, gente, fiquem tranquilos. A vida do casal acabou. A vida em comum do casal acabou. A separação de fato ocorreu lá atrás, naquele domingo. Lá atrás. Então, o divórcio já pode ocorrer. Já tem 3 anos isso. Agora, a ausência só vai se iniciar a partir desse momento. Então, muito importante, esse efeito pessoal do artigo 1571, parágrafo 1º, para nós fica legado ao esquecimento. Mas é importante também lembrar disso. O nosso legislador ele acaba sendo louco por certezas jurídicas. E é tão interessante que às vezes ele eleva as presunções acima das certezas dos fatos. Mas é interessante apenas a título de menção. E para que não haja discussões sobre esse fato. Então, para que nós possamos caminhar, nós temos que lembrar que são 3 então as fases da ausência. A curadoria dos bens do ausente, que está lá no artigo 24, a sucessão provisória, que está no artigo 26, e a sucessão definitiva, que se encontra logo após o artigo 35, salvo engano. Então é muito importante essas 3 fases que fiquem bem guardadinhas na cabeça de vocês. 1 ou 3, mais 10, mais 10. É esse o número fatal que nós teremos. Então, a partir de agora, o nosso amigo João vai sumir de casa. E agora ele não vai deixar notícia nenhuma mais. Então, neste momento, caracterizada está a ausência. Muito obrigado, meus amigos. Eu espero vocês no próximo slide.